Existe uma forma de sofrimento que muita gente trata como normal, quase inevitável. A pessoa diz que ficou mal porque foi ignorada, porque não recebeu a resposta que esperava, porque não foi reconhecida pelo que fez, porque percebeu frieza, indiferença, distância. E na superfície, tudo isso parece apenas uma reação humana compreensível. Mas nem sempre o que dói mais é o fato em si. Muitas vezes o que dói de verdade é aquilo que o fato parece dizer sobre o seu valor. É por isso que certas ausências pesam tanto, que certas rejeições desorganizam tanto, que a falta de atenção de alguém consegue ocupar a mente por horas, às vezes por dias. Porque, em muitos casos, o problema já não está apenas no que o outro fez ou deixou de fazer. Está no lugar que o olhar dele passou a ocupar dentro de você. Você envia uma mensagem e a demora da resposta já altera o seu estado. Publica algo e volta para ver se alguém reagiu. Faz um esforço real, mas a falta de reconhecimento parece apagar o valor do que foi feito. Aos poucos, sem perceber, a sua paz começa a depender de sinais que vêm de fora. E é aí que o sofrimento ganha outra profundidade, porque querer ser visto é humano, querer ser reconhecido também. O problema começa quando isso deixa de ser um desejo e passa a ser uma necessidade. Quando a aprovação dos outros já não é apenas algo bom de receber, mas algo sem o qual você começa a se sentir menor, incerto, insuficiente, Epicteto ajuda a olhar para isso com mais dureza. Não porque negue a importância dos vínculos, mas porque percebe o risco de entregar a própria estabilidade interior a algo que nunca esteve sob seu comando: a opinião, a atenção, o reconhecimento e a disposição dos outros. E talvez seja justamente aí que muita gente esteja sofrendo mais do que imagina, não apenas por ser ignorada, mas por ter deixado o próprio valor pendurado, no olhar de alguém que nunca prometeu sustentá-lo. O que torna esse sofrimento tão difícil de enxergar é que ele parece legítimo por fora. A pessoa pensa: é claro que eu fiquei mal, fui ignorado, não fui reconhecido, não recebi a consideração que merecia. E muitas vezes há algo real nisso. O problema é que a dor raramente para no acontecimento. Ela avança, transforma uma reação externa em medida interna. A falta de resposta vira falta de valor. A ausência de atenção vira sensação de insignificância. A frieza de alguém vira dúvida sobre quem você é. E a partir daí, a vida emocional começa a ser governada por sinais que nunca dependeram de você. É aqui que Epicteto ajuda a fazer uma distinção decisiva. Existe uma diferença entre aquilo que você vive e aquilo que você entrega ao outro o poder de definir. O gesto do outro pode afetar você, mas o problema se aprofunda quando esse gesto passa a funcionar como tribunal. Quando a opinião alheia deixa de ser apenas opinião e passa a julgar dentro de você o seu lugar, a sua dignidade, o seu valor. É assim que nasce uma forma silenciosa de servidão. Porque quando o seu valor depende da atenção de alguém, você já não está apenas se relacionando, está se submetendo. Quando precisa ser aprovado para se sentir suficiente, já não está apenas buscando vínculo, está permitindo que a própria identidade seja regulada por vontades que nunca prometeram ser estáveis, justas ou sequer conscientes do poder que receberam. Esse é o ponto em que a carência vira dependência. Você começa a ler demais cada silêncio, a interpretar demais cada demora, a se mover demais em função da reação do outro. E sem perceber, vai se afastando da própria base interior. O mais duro é que tudo isso acontece sem alarde. Por fora parece sensibilidade. Por dentro já é deslocamento de centro. A sua paz deixa de repousar no que você é e passa a oscilar conforme a presença, a ausência, a validação ou a recusa de alguém. E quando isso acontece, até os vínculos deixam de ser vividos com liberdade. Passam a ser vividos com fome. Epicteto obriga a encarar isso sem suavizar. Toda vez que você entrega ao outro o poder de confirmar o seu valor, coloca a própria estabilidade nas mãos de algo que não controla. E chama isso de amor, de atenção, de reconhecimento, quando muitas vezes já é dependência disfarçada de necessidade emocional.
O problema de viver assim é que a dor deixa de depender apenas do que acontece. Ela passa a depender da frequência com que o mundo confirma você. E isso muda completamente a sua vida interior. Porque quando o seu valor está amarrado ao reconhecimento, a mente nunca descansa. Ela entra em estado de leitura constante, interpreta tons, demoras, reações, sinais mínimos, tenta perceber se foi aceita, se foi lembrada, se foi escolhida, se foi valorizada o suficiente. E aos poucos, a presença dos outros deixa de ser apenas companhia, vira critério de estabilidade. Esse é o custo concreto dessa dependência. Você se abala mais do que deveria, pensa demais no que os outros quiseram dizer, se desgasta tentando parecer digno de atenção, muda o humor conforme a resposta que veio ou não veio, e começa a viver um cansaço que não nasce só da rejeição, mas da vigilância permanente. Mas existe um custo ainda mais profundo. Quando você precisa ser validado para se sentir real, começa a perder a capacidade de se sustentar por dentro. A sua medida passa a vir de fora. O valor já não nasce do caráter, da lucidez, da forma como você vive. Passa a nascer da recepção que você teve. E com isso, a identidade se fragiliza, fica instável, oscilante, dependente de fatores que mudam o tempo todo. É assim que a pessoa se torna emocionalmente refém de coisas pequenas na aparência, mas enormes por dentro. Um silêncio vira ameaça, uma ausência vira sentença, uma falta de entusiasmo vira rebaixamento, uma crítica vira abalo total. E, sem perceber, você começa a existir menos a partir do que é, e mais a partir do que recebe. Esse é um dos efeitos mais silenciosos dessa escravidão. Ela não fere apenas o humor, fere a liberdade. Por quê? Quando a necessidade de reconhecimento cresce, você já não age apenas pelo que considera verdadeiro. Começa a agir para preservar a aprovação, evitar desconforto, manter uma imagem, garantir um lugar no olhar do outro. E, a partir daí, até as escolhas deixam de ser totalmente suas. O que parecia sensibilidade se revela mais fundo, uma vida interior terceirizada. Uma vida em que a paz, o valor e até a direção dependem de confirmações externas, que, justamente por virem de fora, nunca podem oferecer segurança duradoura. É aqui que a leitura mais superficial desse problema começa a cair, porque quando alguém percebe que sofre demais com a opinião dos outros, a resposta mais comum é emocional: sensibilidade demais, carência demais, apego demais. E em parte pode até haver algo disso, mas ainda assim essa explicação é curta, porque o ponto mais sério não é apenas sentir muito, é ter colocado a própria sustentação interior em um lugar que nunca foi firme o bastante para carregá-la. Esse é o erro que Epicteto ajuda a desmontar. Você não sofre apenas porque quer ser amado, reconhecido ou aprovado. Sofre porque, em algum nível, passou a precisar disso para se sentir inteiro. E, quando essa necessidade cresce, a vida interior muda de eixo. O outro deixa de ser presença desejável e passa a funcionar como condição de estabilidade. É aí que a liberdade começa a diminuir. Porque, se o seu valor depende do olhar de alguém, você já não está apenas se relacionando. Está se ajustando, calculando, tentando merecer, evitando perda, protegendo a imagem que te mantém de pé. E quanto mais isso acontece, menos espontânea a vida se torna. Muita gente chama isso de amor, às vezes chama de cuidado, às vezes chama de importância emocional, mas nem sempre é. Muitas vezes é medo de deixar de existir no olhar do outro. E essa é uma prisão mais profunda do que parece, porque não exige correntes visíveis. Basta que o seu centro tenha sido deslocado. Basta que a sua paz oscile conforme alguém te nota, te responde, te deseja, te valida. A partir daí, mesmo sem ataque direto, você já vive vulnerável. A virada começa quando isso é visto sem enfeite. Você não precisa deixar de valorizar vínculos. Não precisa se tornar frio. Não precisa fingir que a opinião alheia não afeta, mas precisa parar de permitir que ela decida quem você é.
Porque enquanto o reconhecimento for condição de valor, qualquer ausência vira ameaça, qualquer indiferença vira rebaixamento, e qualquer vínculo passa a carregar um peso maior do que deveria, não por amor real, mas pela função de sustentar uma identidade que ainda não se firmou por dentro. É por isso que o problema não é apenas emocional, é estrutural. Você não se liberta quando consegue ser reconhecido por todos. Se liberta quando o reconhecimento deixa de ser a base silenciosa sobre a qual o seu valor tenta se apoiar. No fim, a questão não é se o reconhecimento dos outros tem algum peso. Tem. Somos afetados por presença, ausência, atenção, frieza, acolhimento, rejeição. Nada disso é neutro. O problema começa quando essas coisas deixam de tocar você e passam a definir você. Porque, ao olhar com mais atenção, algo fica claro. O sofrimento não nasce apenas da falta de reconhecimento. Ele se aprofunda quando o seu valor depende que essa falta não aconteça. Quando a aprovação vira base, quando o olhar do outro deixa de ser encontro e passa a funcionar como sustentação, é aí que a paz se perde com facilidade. Qualquer silêncio pesa demais. Qualquer indiferença invade demais. Qualquer crítica desorganiza demais. Não porque esses fatos sejam sempre grandes em si, mas porque encontram dentro de você um lugar já entregue. Um lugar em que a própria identidade ainda espera confirmação externa para se manter. Epicteto ajuda a recolocar isso em ordem, não ensinando desprezo pelas pessoas, não propondo frieza emocional, mas mostrando que a sua estabilidade não pode morar naquilo que nunca pertenceu a você: a opinião, a atenção, a disposição, o reconhecimento dos outros. Talvez seja esse o começo real da liberdade, não quando você finalmente é admirado por todos, não quando deixa de ser criticado, não quando recebe a validação que sempre esperou, mas quando seu valor deixa de precisar desse aval para existir. Quando você entra em vínculos sem se dissolver neles, quando recebe atenção sem depender dela, quando lida com a ausência sem transformá-la em sentença, quando o outro deixa de ser tribunal e volta a ser apenas outro. Isso muda tudo. Porque, a partir daí, você pode amar sem servidão, se relacionar sem implorar confirmação, ouvir opiniões sem entregar o centro, ser afetado sem ser governado. E talvez maturidade seja isso, parar de terceirizar a própria medida. Se essa reflexão te ajuda a enxergar com mais clareza, fica por aqui. A ideia não é oferecer consolo rápido, é organizar o pensamento para devolver liberdade interior a quem já se cansou de depender do que vem de fora. E no fim, a pergunta mais honesta permanece: quanto da sua paz ainda está pendurada na possibilidade de alguém te aprovar?